17. Vamos ler todos juntos esse versículo? Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor Criador dos céus e da terra, a Ti a honra, a glória, o poder e a majestade. Santo é o Teu nome, Senhor. Nós agradecemos ao Senhor pela oportunidade nesta noite de aprender um pouco mais da Tua bendita palavra. Fala aos nossos corações nesta noite, Senhor, que saiamos daqui edificados pela ação maravilhosa da Tua poderosa palavra, Pai. Ó Deus, que nós não venhamos a falar de nós mesmos, mas que falemos inspirado pelo Senhor, porque a palavra é Tua, Senhor, o louvor é Teu, a glória é Tua. A nós, Senhor Deus, cabe ouvir, colocar no nosso coração, e que o Senhor nos ajude a viver cada dia mais diante da Tua bendita e preciosa palavra. É no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém. Não cobiçarás, o mandamento que revela o coração. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, quando nós olhamos para Êxodo 20, nós vamos ver aqui os 10 mandamentos, o decálogo sendo exposto, para que nós tivéssemos um padrão, um parâmetro daquilo que nós precisamos viver. É uma regra de conduta que Deus apresenta, Deus revela ao povo dele, ao povo que estava no Egito, no deserto aqui com Moisés, e Deus se revela a esse povo através da palavra dele. E aqui nós vemos um mandamento onde muitas vezes passa despercebido, e a gente, sem perceber, ou por costumes, né, pelo mundo que nós vivemos, passa despercebido esse mandamento: não cobiçarás. Porque desejamos tanto o que não temos? Porque nós desejamos, porque a insatisfação muitas vezes toma conta do nosso coração, e nós não gera em nós alegria, desejo, e gera muitas vezes uma compulsão de querer mais do que nós temos, mais do que nós precisamos. Tiago capítulo 1, versículo 14 e 15. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Todo pecado começa no coração, mas quando alimentado, ele destrói vidas. Ele acaba com dinastias, ele acaba com reis, ele acaba com famílias, ele acaba com amizades, ele acaba com tantas coisas que só trazem destruição. Então é muito importante para que nós fiquemos atentos e vigiemos para a gente não cair, para que nós não caiamos como servos do Senhor no pecado da cobiça, para que nós venhamos a ter contentamento e satisfação naquilo que Deus deu para nós. Davi, rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus. Lá em 2 Samuel capítulo 11, Davi está em cima do terraço, olha Betseba, o olhar despertou a cobiça. Olhou, como Eva fez, olhou, despertou a cobiça. A cobiça virou adultério, quebra do 7º mandamento, Davi quebrou. Mesmo sabendo que Betseba era esposa de Urias, um dos seus soldados fiéis, Davi mesmo assim adulterou. Davi manda colocar Urias na frente da batalha. A cobiça resultou também na morte de Urias. Davi quebra também o 6º mandamento. O olhar alimenta a cobiça gera o pecado gera a morte. O caso de Davi mostra como até um homem segundo o coração de Deus pode cair se não vigiar,
Se não vigiar, a própria palavra do Senhor nos orienta e nos manda: vigiai, vigiai e orar. Os dias são maus, os dias são terríveis. O nosso coração é inclinado ao nosso desejo, à nossa vontade, e nós precisamos tomar cuidado para que isso não gere cobiça, para que não gere pecado no nosso coração, para que nós não venhamos a tropeçar, para que nós para que a gente não possa dar brecha para que outros pecados aconteçam e desencadeiem coisas terríveis que aconteceram na vida desses homens. Homens que perderam a visão da moral, perderam a visão do que era correto, perderam a visão daquilo que desagradava ao Senhor e erraram contra o Senhor. Quando nós olhamos para esses homens, nós olhamos para nós também, e nós precisamos tomar os devidos cuidados, e falar assim, e tomar cuidado, e não se colocar na condição de que isso nunca vai acontecer. Isso não vai acontecer se nós vigiarmos, se nós orarmos, se nós confessarmos ao Senhor, se nós colocarmos diante do Senhor. Se nós fizermos como fez José, quando a mulher de Potifar intenta contra José, ela cobiça José, ela olha para José, acha José bonito, e José foge. José não permite que a cobiça de uma outra pessoa levasse ele a pecar contra o Senhor. Porque José foi um homem separado por Deus, que honrou ao Senhor aonde ele estava. O crente, o servo do Senhor, ele precisa honrar ao Senhor em todos os lugares. O servo do Senhor, ele não pode cobiçar a mulher do outro, ele não pode cobiçar o carro do outro, ele não pode cobiçar a casa do outro. O servo do Senhor precisa viver um contentamento que vem do Senhor. E esse contentamento que vem do Senhor traz para nós a alegria de viver em Cristo. E quem oferece esse contentamento que vem do Senhor é Ele, o próprio Cristo. Isso aponta para o nosso segundo ponto. O que Cristo nos oferece. Diante da devassidão, de tantas informações que a gente recebe o dia todo, abre o celular, é praia, é picanha, né, e a gente gosta. Tudo coisa que a gente gosta. Vai aparecendo coisas e nós precisamos tomar cuidado. Nós não podemos nos contaminar com as iguarias que o mundo tem nos oferecido, nós não podemos cobiçar aquilo que o mundo tem oferecido. Nós temos que fazer como fez Daniel, Sadraque, Misaque e Abidnego. Não se contaminar com as coisas que desagradam ao Senhor. O que Cristo oferece? A lei revela, no texto que nós lemos lá em Romanos 7:7, a lei revela. Aqui Paulo mostra que sem a lei, a natureza do pecado. Martinho Lutero disse que a lei é como um martelo que quebra o orgulho humano, preparando o coração para o Evangelho. A lei desperta no pecador a consciência da sua incapacidade. A lei revela o nosso pecado, mas Cristo redime. O caso de Davi mostra a graça quando Davi se arrependeu no Salmo 51. Deus o restaurou. Quando o profeta Natan chega diante de Davi, no episódio que todos os irmãos conhecem, e fala para Davi, e Davi escreve o Salmo 51, e ele diz: compadece-te de mim, Senhor, segundo a tua misericórdia, apaga as minhas transgressões, livra-me completamente. Davi tinha perdido a alegria, né? Quando ele fala lá no versículo 12, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Se aconteceu alguma cobiça na sua vida, ou se você está com essa cobiça no seu coração, na sua mente, eu não conheço o seu coração nem a sua mente, faça como Davi fez, que isso seja um acidente na sua vida, não uma prática. Se arrependa, peça perdão para o Senhor, muda de vida.
O crente foi unido a Cristo em sua morte e ressurreição, está lá em Romanos 6, versículo 4. Nós fomos unidos com Cristo na sua morte e na sua ressurreição para que nós vivamos uma vida diferente, uma vida diante do Senhor, uma vida com o propósito de buscar cada dia mais ser crentes melhores, pessoas melhores, e dentro desse processo não existe lugar para cobiça, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, e nós precisamos viver pela graça de Cristo. Logo, Cristo nos redime, não por méritos humanos, não por nenhum mérito meu, nem seu, mas pela obra redentora de Cristo. Ela é o resultado da justificação. Deus declara o pecador perdoado e justificado em Cristo. A palavra de Deus nos declara. Nós não conseguiremos sem Cristo. Nós precisamos de Cristo para fugir dos pecados que todos os dias nos assediam, e entre eles esse pecado que fica assim escondidinho, como um ídolo no nosso coração, que é a cobiça. E às vezes, nossa, eu queria tanto ir lá no Santina, eu queria tanto. A gente fica às vezes cobiçando, sem a gente nem perceber, pecado oculto. Não que é pecado lá, viu, Arthur? A gente coloca algumas coisas no nosso coração, coisas que nós não precisamos. Eu nasci no norte de Minas, no Vale de Jequitinhonha, e na minha fase de infância, o melhor lugar que tinha era a casa do meu avô. Na casa do meu avô não tinha energia elétrica. Não tinha energia elétrica, a água vinha da mina lá em cima. O chão da casa do meu avô era de terra. Não tinha colchão para dormir. Meu avô plantava café e tinha um quadradão assim que enchia de café. Minha avó, aquilo lá era massageador, nós não sabia. Punha os lençóis assim, a gente deitava em cima. Não tinha ar-condicionado. Não tinha Coca-Cola lá na roça. E a gente agradecia, eu quero ir para a casa do meu avô, quero ir para a casa do meu avô. Hoje, nós temos tantas coisas. Eu lembro do lugar onde meu avô colocava a lamparina, lá em cima, a parede era pretinha, até lá em cima. Hoje nós temos tantas coisas. Hoje a gente vai no mercado, compra o que quer, come o que quer. E muitas vezes nós nos pegamos querendo mais, insatisfeitos. Nós estamos aqui saudáveis na igreja, e quantas pessoas estão saudáveis em casa? Eu e a Lídia tivemos uma experiência terrível, acompanhando a tia dela lá no Hospital do Câncer, até que ela veio a óbito. E ali dentro as pessoas com vontade de tomar um copinho de água, um suco de laranja. E nós muitas vezes com cobiça no nosso coração. Isso é pecado. Isso desagrada ao Senhor. Falta contentamento. Falta alegria de viver muitas vezes. Nós perdemos a alegria de viver por poucas coisas, por pequenas coisas. Nós perdemos a alegria porque não deu certo um negócio. Nós perdemos a alegria muitas vezes porque o resultado não foi aquele que a gente esperava. Dá para lembrar de Asaf. No Salmo 73, quando Asaf, eu olhei para eles. Eles eram fortes, saudáveis. Quase me desviei. Mas não desviou, até que eu entrei no templo. O 10º mandamento nos põe diante do espelho do coração. A lei acerta o diagnóstico, mas Cristo realiza a cura. Ele não cobiçou igualdade como coisa a ser usurpada. Ele esvaziou-se e deu-se por nós, pela sua cruz e pela dádiva do Espírito. Ele reordena nossos desejos para Deus e para o próximo. Assim, o povo da nova aliança aprende a dizer: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
em Cristo, não cobiçarás, deixa de ser um peso incalculável e torna-se fruto de um coração satisfeito nele, para que a justa exigência da lei se cumpra em nós. Nós precisamos de Cristo. E olhando para Cristo, entendendo que em Cristo Jesus, o sacrifício de Cristo, ele nos leva ao arrependimento. Nós não voltemos mais a cometer pecado de cobiça. Para que nós vigiemos, para que nós não caiamos nesse ponto. Para que nós sejamos satisfeitos com aquilo que Deus tem dado para nós. E através de Jesus, nós caminhamos agora para o nosso terceiro ponto. Como a nova vida aparece? Como a nova vida aparece? Aparece diante de um coração curado. Esse coração curado vira mãos generosas e vida simples. E para tratar um pouquinho sobre essa vida simples e mãos generosas, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Versículos 11 a 13. O apóstolo Paulo diz essa carta aos Filipenses: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como também de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. A cobiça está ligada à falta de contentamento. E Paulo aqui, ele está preso. Paulo está preso e escreve uma carta de alegria, de encorajamento. Ele escreve uma carta falando assim: ó, eu estou alegre porque as minhas cadeias são para a glória de Cristo. Paulo fala assim: ó, eu estou aqui, se eu morrer, o meu morrer é lucro. E se eu viver, o meu viver é Cristo. Então, para que nós não caiamos na cobiça, é necessário que haja contentamento. Quando esse contentamento não vem, essa cobiça está ligada, né? Nós cobiçamos. E cobiçamos aquilo que não é nosso, aquilo que não é para nós. Paulo diz: aprendi a viver contente. Não é algo automático. Não tem como viver depois de passar um monte de dificuldades, né? Depois de sofrer o tanto que sofreu, não é no automático. Mas fruto de disciplina espiritual e da graça de Deus. Independente das circunstâncias, Paulo sabia estar humilhado nas prisões, passar por fome, perseguição, e também sabia viver na abundância. O contentamento não vem das nossas posses, do que a gente tem, mas vem de Cristo. Ele vem de Cristo, não é o que a gente tem, não é confiar naquilo que nós temos. Paulo está aqui, ó, em todas as circunstâncias, ele tem contentamento. Não precisamos medir nossas vidas pelas dos outros. Nós não precisamos ficar olhando para as coisas dos outros, precisamos aprender a reconhecer a bondade de Deus, como o pastor falou hoje na escola dominical de manhã, nas pequenas coisas. Nós muitas vezes esquecemos, né, de agradecer a Deus pelo ar que nós respiramos. Na pandemia, muita gente agradeceu. Na pandemia, muita gente agradeceu. Muita gente precisou de ar. Hoje nós esquecemos. Nós esquecemos de agradecer pela família que nós temos. Uma vida simples gera um coração generoso. Deixa eu fazer uma perguntinha para você. Você foi generoso com alguém hoje? Você foi generoso com alguém essa semana? Você foi generoso com alguém esse mês? Cobiça é igual à idolatria.
o oposto é generosidade. Cristo nos chamou para que nós sejamos generosos com as outras pessoas. Deus nos chamou para que nós possamos amar o próximo, usar as coisas e não usar as pessoas. O mandamento do Senhor é: amarás o teu próximo de todo o teu coração, de toda a tua alma. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Portanto, amar o próximo é cumprir a segunda tábua da lei. É cumprir também a cobiça. Ser generoso, o cristão precisa ser generoso. O cristão precisa olhar a necessidade dos outros e acudir. O cristão, Deus abençoa a vida do cristão, abençoa a vida nossa, para que nós possamos abençoar a vida de outras pessoas. Isso é a igreja, é a eclesia, é colocado para fora, é fora das quatro paredes. Quando nós oramos uns pelos outros, quando nós nos importamos com a situação que o outro se encontra, isso se faz necessário. Muitas vezes a gente precisa fazer essa reflexão e nos colocarmos no lugar do outro, antes de criticar. Muitas vezes nós criticamos sem saber o que está acontecendo, e a pessoa às vezes está passando um problema terrível, e nenhum irmão da igreja se importou. Vai se aconselhar com outra pessoa. E você, meu irmão, está passando por uma dificuldade, não fica calado não. Conversa com o pastor, conversa com quem você tem mais proximidade. Se estiver passando alguma dificuldade, vamos orar. A igreja é para isso. O corpo de Cristo, ele é composto de pessoas diferentes, com ações diferentes, mas um povo com um único objetivo: glorificar a Deus em tudo que faz. E a cobiça não glorifica a Deus. A cobiça, ela gera morte. A cobiça, ela gera desencadeia um monte de outros pecados. O pastor Bruno, a cobiça ia dar para ele pregar até 9 horas da noite, né? A cobiça, ela tem tanta coisa, abre um leque tão grande, mas tão grande, que eu fiquei assustado comigo. E falei: Senhor, me ajuda, para que eu não precise cobiçar nada de ninguém. E Cristo, a graça dele, a misericórdia dele, a bondade dele, só por ele, só pela graça, pela misericórdia dele, nós vamos conseguir alcançar um coração voltado a servir verdadeiramente o Senhor e viver uma vida diferente. Faça uma confissão honesta para o Senhor. Faça uma confissão honesta, nomeie o que seu coração tem cobiçado. Nomeie. Nós sabemos o que tem atrapalhado. Nomeie e fala: Senhor, me ajuda a tirar essa cobiça do meu coração. Eu tenho sido infiel com o Senhor nesse meu pensamento, nessa minha cobiça. Davi era o homem segundo o coração de Deus, gente. Irmãos, a nossa suficiência está em Cristo. Cristo é suficiente. Cristo, Ele nos sustenta. Ele sustenta o mundo. E Ele sustenta os seus com a graça, com a bondade dEle. Cultive contentamento, gratidão diária. Agradeça a Deus pela família, pelos irmãos da igreja. Precisamos ter generosidades intencionais. Nós precisamos dizimar na igreja, ofertar, ajudar quem precisa. Deus nos dá, nos abençoa, nos dá contentamento para a gente poder servir as outras pessoas. Quando nós não servimos as outras pessoas, nós pecamos contra o Senhor. Quando colocamos em Deus, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, aprendemos a descansar no cuidado dEle. Para encerrar, eu gostaria de convidá-lo
abrir a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, nós leremos todos juntos o versículo 31, de 31 a 33. Mateus 6, de 31 a 33. Leiamos. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Se você buscar, vai haver contentamento e não terá lugar para cobiça no teu coração. Que Deus nos abençoe, que nós possamos caminhar a caminhada cristã rumo à pátria celestial, buscando cada vez mais melhorar diante dessa sociedade, diante desse mundo tenebroso, que nós sejamos crentes, lavados e remidos no sangue do Cordeiro.